Olá, pessoal. Estamos chegando com mais um Entre Taças, diretamente aqui dos estúdios da TV Concórdia, com o nosso amigo Vitor Pereira, também aqui nos estúdios. Olá, Cida. Então, estamos aqui para mais um novo Entre Taças e, claro, mais um novo convidado, não é? Isso mesmo. E qual vinho que você trouxe para harmonizar hoje, Vitor, com esse? Então, mais um vinho que é Dochete. Claro, não podia faltar mais um, claro, da promoção do nosso supermercado Caetá, que é o patrocinador. Claro, não seja houvesse primitivo. E o convidado de hoje que vai estar degustando nosso vinho é o Rogério Pacheco, que já foi prefeito da nossa cidade e vai estar aqui com a gente para esse bate-papo. Muito bem-vindo, obrigado por ter vindo. Aceita o nosso convite, né, Pacheco? Bem-vindo ao Entre Taças. Eu que agradeço, né, Sidney, Vitor, enfim, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa, né, Entre Taças, que a gente sabe que já está muito assistido pelo público. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse momento tão importante. Obrigado. Obrigado. Então o Vitor vai nos Muito bem. abrir esse vinho para a gente degustar. Pacheco, hoje quando eu fiz o contato, né, para você vir até o Entre Taças com a gente, você estava com a agenda lotada pela capital. Hoje o Pacheco está em que parte da sua carreira? Olha, Sidney, na verdade, nós encerramos um ciclo, né, dentro do poder público como prefeito, né, 2 mandatos, e claro que após isso a gente teve muitos contatos também e alguns convites e acabei aceitando, então, o convite do deputado Júlio Garcia, atual presidente da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse fazer parte, então, da sua equipe, né, da presidência e fazer esse trabalho de interlocução, de conexão com as lideranças, né, de Santa Catarina, claro, especificamente mais voltada, né, ao grande oeste catarinense. A gente tem feito isso, conversado com várias lideranças, independente de cores partidárias, né? Eu não estou representando um partido na equipe da presidência, e sim representando a instituição. E é isso que a gente tem feito, procurado entender, né, e saber quais são as demandas, as necessidades e aproximar ainda mais a presidência da Assembleia junto a esses municípios, enfim, a essas lideranças e também, claro, a representantes de entidades, de instituições. É um trabalho um pouco diferente, dentro da mesma área, porque acaba tendo essa relação política, mas uma logística diferente. Antes, quando prefeito, era focado exclusivamente em Concórdia, né? E agora, claro, a gente tem uma logística de estar se deslocando em vários municípios para fazer essa interlocução, mas é algo interessante e que tem, assim, me estimulado, né, a continuar esse trabalho voltado à área administrativa e política também. Legal. E hoje, né, sabendo de todo esse trajeto, o senhor também é um apreciador de um bom vinho e de uma boa culinária, né? A gente acompanha os vídeos lá, estava brincando aqui nos bastidores que é quase um youtuber. Nos finais de semana, aí nos domingos à noite, cozinhando também, né, Pacheco? De vez em quando a gente faz alguma coisa, né, vai de lazer junto com a minha esposa, Juscela, ou com os meus filhos, enfim. É claro que o vinho sempre está acompanhando, né? Eu não faz muito tempo que eu comecei a apreciar o vinho, faz uns 5 anos isso, mas também já aprendi muito com o Vitor aqui, né, em algumas explicações, algumas dicas que ele já me deu quando estive lá no Caetá, né, no espaço Mais Caetá. Enfim, eu acho que isso faz parte, né, da vida da gente, também ter esses momentos de lazer para confraternizar ou com a família ou com os amigos, né? E o vinho é um bom acompanhante, né, Vitor? Isso, parte da cultura. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E faz parte da gastronomia, então, claro, uma boa comida pede sempre um bom vinho, não é? Com certeza. Então, vamos degustar. Isso, apreciar O Vitor vai falando também aí sobre as características. Sentimos aqui no vinho com um bom toque de pimenta, um vinho excelente, um tom bem agradável, frutas vermelhas, então é um vinho que combina bem, claro, para uma tarde ou mesmo à noite, a pessoa que às vezes não quer fazer uma janta para receber até os amigos, não é?
então vai combinar bem com a entrada aos frios. Ótimo. Nesse gancho do Vitor, eu lembro que Pacheco fez uma força grande quando foi para fazer esse reconhecimento de concórdia Sim, ó. com O Pacto do Gemelágio e com a cidade de Sarcedo, né? Sarcedo. Na Itália, nós fizemos isso graças também à Associação Italiana, que foi importante, né? Quando assumimos o governo, foi no início do nosso governo. Em 2017, eu recebi a visita da Dona Helena e alguns membros da Associação Italiana, onde me colocaram dessa vontade de que a gente pudesse, então, fazer esse pacto, né? Entre as duas cidades, Brasil e Itália, e começamos a trabalhar isso aconteceu. Concórdia hoje, por exemplo, tem uma praça na cidade de Sarcedo com o nome de Concórdia, e Sarcedo tem uma praça aqui lá no Parque de Exposições também, né, em o nome de Sarcedo. É uma homenagem àqueles imigrantes que vieram de Sarcedo para cá, né, algumas famílias, Dalla Costa, Fontana. Eu não gosto de citar nomes, a gente esquece nomes de... Não, mas... Enfim, mas hoje é uma realidade isso, né? E essa troca de experiências entre as duas cidades e, consequentemente, entre os dois países, né, Brasil e Itália, foi muito importante e ainda continua sendo importante, porque a gente não pode deixar que isso se apague, né? Que se deixe de lado. Tem que dar continuidade a isso. E olha que legal, aqui a gente tá com um vinho italiano, né? Sangiovese Primitivo. E qual que é o teu vinho preferido hoje, Pacheco? Vamos dizer, 5 anos, acho que já tem alguns que já provou. Eu conversei com o Vitor, ele me disse que esse é um doce, mas tem mais algum que... Não, eu aprecio muito a uva Malbec. Eu aprecio muito, tenho tomado alguns vinhos dessa uva, né? E é o que tem me atraído bastante ultimamente. Aí tu pode até dizer os nomes. Essa uva, sabes porquê? Porque eu entrei um dia, vou dizer onde é que... E vi ele com tanto ânimo. Mas com aquele ânimo, eu até fiquei assim... Está-lhe caindo bem. Não, a sério, eu até cheguei a ver e disse assim, Pacheco, esse vinho é tão bom, não é? E ele sabe, Vitor, eu fui a uma festa convidado e estava tomando deste vinho e por acaso... Não, acho que não tomei deste vinho, não foi? Eu vi alguém tomando e eu hoje disse assim, não, vou tomar este vinho porque foi de tal festa assim. E eu pronto, estou aqui apreciando ele. E eu hoje, claro, me lembrei e disse assim, não, tinha na mente aquele vinho, vai ser este vinho assim. E até disse, sim, traz este vinho. Esse aqui é o tu que me ensinou, essa aqui é a primitiva, né? É a primitiva com Sangiovese, isso mesmo. Muito bom esse vinho, muito bom. Pacheco, você hoje começa a tua... Você vive há tempo em Concórdia. Você é de Concórdia? Você nasceu onde? Você... Olha, porque eu sou natural do Rio Grande do Sul. Nasci em Vacaria, na cidade do Rio Grande do Sul. Cheguei em Concórdia, nós chegamos aqui, a nossa família chegou em 1975. Eu tinha 8 anos de idade. Estou há 50 anos aqui. Então, praticamente viveu todos os tempos. A minha infância, né? Eu vim para cá, tinha 8 anos, enfim. Infância, adolescência. Acabei encontrando a mulher da minha vida, né? Casei aqui, tenho os meus filhos, o Gustavo e o André. O Gustavo está com 33 anos, rapaz. 33. O André está com 23. Eu não gosto de falar muito, mas eu tenho só 35, então eu poderia ser... Tu podia ser meu filho, rapaz. Então, poxa, eu só tenho que... Agradeço todos os dias, né? O acolhimento que a gente teve da cidade de Concórdia, do povo de Concórdia, um povo muito acolhedor e que me deu inúmeras oportunidades dentro dessa relação da vida pública, né? Como vereador aqui, foram 5 mandatos, depois 2 mandatos de prefeito e eu tenho uma gratidão eterna, né? Terei sempre uma gratidão eterna. Meus filhos nasceram aqui, eu tenho uma irmã nascida aqui também nesse período quando a gente veio para cá desde 1975. Então é algo que
de coração eu sou concordiense, né? Da tua infância, né? Vamos dizer, desde lá, desde que você mudou para Concórdia. Tem algo assim que te lembra até hoje, uma comida de infância, algo que te lembra, que te remete bastante à tua infância, assim, algo de preferência? Ah, é o arroz e feijão da minha mãe, cara. Ninguém bateu aquele... Eu brinco até com a minha esposa, de vez em quando, o feijão da minha mãe, ninguém bateu até hoje. Não adianta que não vai ter competição. É algo que isso eu tenho na minha memória, né? Até o cheiro do alimento, né? Parece que é uma coisa que foi enraizada na gente e me marcou muito. Eu acho que isso é bem interessante, assim. Então a tua comida, o que te lembra da tua infância é o arroz e feijão. Arroz e feijão. Beleza, mas e a tua comida preferida? Hoje é o arroz e feijão ou não? Aí já mudamos um pouquinho. O paladar vai mudando com o tempo, né? A idade é ou não é, Vitor? Vai aguçando, né? Vai aguçando. Começando pelo vinho, eu não apreciava muito. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai degustando vinho. Vai degustando vinhos. E o paladar muda também. Hoje eu não posso pegar um bom churrasco, é algo que me atrai, né? Eu ia dizer uma feijoada, mas não dá para dizer, porque eu já falei do feijão e arroz. Não, mas uma boa carne, né? Bem assada, maionese, enfim, é algo que me aprecia também. Mas eu sou muito eclético também nessas questões de alimentação, de música, de bebida. Eu sempre vario muito, né? E é algo que você falou em música, qual é a música que gosta mais? Como eu falei, eu sou eclético, mas eu gosto de uma MPB, eu gosto, né? Clássica também escuto, às vezes eu escuto, né? Gosto de samba, raiz aquele, enfim, tem várias, aprecio muitas coisas. Acho que o importante é você saber o momento de cada uma delas. Cada uma, exatamente. Esse é o mais importante. A gente sempre fala do vinho, que o vinho e a gastronomia, eles nos fazem viajar o mundo sem sair do lugar. Né? Isso é uma das coisas que eu coloco muito. Hoje, nas suas viagens de cidade ou país, qual que te marcou mais de uma viagem assim que você fez? Tanto de local, quanto de gastronomia, e fala assim, não, aquele lugar é onde eu voltaria. Que a gente sempre tem, né? Os lugares que a gente vai, que você passa... Vamos falar, a nível de estado, a gente tem uma cultura, uma gastronomia riquíssima. Muito. Né? Você pega desde a serra até a capital, a festa da tainha, enfim, você tem no estado, não precisa nem ir muito longe, né? Vamos fazer um leque aqui, ó, como uma espiral de dentro para fora, né? O que te marca mais hoje na gastronomia? Olha, fora do país que eu tive a oportunidade, a Itália foi algo que me marcou muito. A gastronomia italiana, né? Algo que a gente já tem isso, eu sou... Já tem sangue, né? Já tá no sangue. Né? Meu pai era caboclo, como se diz, né? E a minha mãe é italiana. Meu nome é Rogério. Luciano, eles acham que é nome, não é sobrenome. Luciani, né? Luciani. É italiano. Pacheco. Enfim, então a comida italiana foi algo que me marcou quando eu tive essa oportunidade de ir para a Itália. E claro que a gente aprecia, né, outras comidas de outros países, né? Mas enfim, essa foi uma que me marcou. A nível de cidade, assim, quando a gente pega o inverno ele nos traz bastante referência de comida boa, né? Que é uma comida quentinha, uma comida aconchegante. Eu conversava recentemente com uma senhora no supermercado, passando, e ela com os ingredientes básicos do inverno, né? Um pacote de aioline, uns legumes, uma boa sopa. Né? Aqui na Serra a gente tem bastante a questão do entreveiro, a festa do pinhão, que aqui... Estamos na festa, no período da festa do pinhão. Acho que ainda continua, se eu não me engano. Acho que vai até o final dessa semana, se eu não me engano, né? E eu sou de Curitiba, eu tinha muito acesso ao pinhão, né? Mas eu nunca tive acesso tanto quanto a gente tem lá São José dos Pinhais, que é do lado, que tem referência do pinhão. Pinhais, que é do lado, tem referência relacionada ao pinhão. Mas quando eu cheguei aqui na região da Serra,
o pinhão tem uma gastronomia, na gastronomia tem um papel bem importante, né? Já experimentou alguns pratos com pinhão? Já, em Lages tive a oportunidade de participar da festa do pinhão, lá tem muito disso, né? Comer até pastel de pinhão, enfim, eles fazem muito, né? A comida com o pinhão como um ingrediente principal, né? Isso é muito forte, não só lá, né? Mas lá por ser, né? Ter essa relação da festa, né? Então já tive essa oportunidade. E é importante, eu acho, a gente sempre dentro do alimento que você venha fazer, né? Você aproveitar experiências, né? Mas claro, com quem sabe melhor disso aí é o chefe. É o chefe. Aí é você. Mas às vezes as pessoas acham assim, não, o chefe vai lá e vai... Eu chego muito tranquilo, quando eu fui no primeiro jantar italiano aqui em Concórdia, né? Lá no Paiol dos Pelizaros, quando tinha a apresentação de música típica e tudo mais, eu fui tão tranquilo para provar aquilo, porque para mim é algo cultural, é daqui, da região, que você não tem acesso, né? Quando você não está presente, você vem de outra cidade, por exemplo. Então, eu sempre digo que Concórdia somou muito. Quando eu cheguei, eu aprendi muito com Concórdia pela cultura gastronômica, porque é uma cultura que você não vê em vários lugares. Pode ser, por mais que seja forte italiano, mas você não vê em outros lugares igual aqui. Aqui, esse foi um dos pontos também que nos prendeu aqui. A Concórdia é uma cidade que atrai as pessoas que chegam aqui primeiro pela comida, né? Isso é uma verdade. Aqui se come muito bem. A gente percebe também que as pessoas gostam de se encontrar, né? Para tomar um bom vinho, como tu mesmo falaste, né? Que a gente comenta aqui. Ou, enfim, fazer uma refeição, né? Junto com os amigos. Então, isso é algo que está na raiz, está na cultura do concordiense, isso, né? E aí, claro, aí você envolve tantas coisas, como você falou lá do Paiol do Pelizaro, né? Que tem a questão do grupo que faz do Filó, né? O Filó, estava tentando aqui. É premiado internacionalmente, não sei se tu sabia disso. Não sabia. E o Filó, quando faz as apresentações, e aí tem depois o corte da polenta. O corte da polenta, eu já tive o prazer de participar disso também, enfim. E isso é algo que está sempre junto, né? Com as famílias de Concórdia, claro. E atrai muitas pessoas. Não só estamos falando da comida italiana, mas a comida alemã também. Tem festas no final de semana, onde em alguns locais é tradição a comida alemã. E essas tradições não se devem perder, não é? Nunca. Claro. E sabe que eu dei risada agora quando você falou do corte da polenta, que você teve um problema, mas eu tentei fazer a polenta, falei, eu vou fazer igual. A tábua é o mesmo tamanho, a panela é o mesmo tamanho. Eu vou virar na tábua, vai ficar em cima da tábua e a minha ficou em cima da mesa. Então, assim, não é fácil acertar aquele ponto, a quantidade, o ponto da polenta para virar em cima da tábua e ela ficar certinha em cima da tábua, depois cortar no barbante. Cortar no barbante. No barbante, essa é a tradição. Então, assim, a minha avó fazia isso. A minha avó, a Tereza, a mãe da minha mãe, ela fazia aquele mesmo processo ali, aquele mesmo procedimento, ela fazia, e eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, eu acompanhei, eu via minha avó fazendo isso. E quando eu tive essa oportunidade do Filó, me remeteu lá na minha infância, eu me lembrei da minha avó, e são coisas que a gente não esquece. A mesma questão da gastronomia, quando eu vi a Fenal. Quando eu chego em Concórdia no primeiro dia da Fenal. Né? Que tem a Expo antes, ou depende, né? Depende das datas, mas tinha uma Expo, vamos dizer, acontecendo, e a final ia ser no domingo, naquele final de semana. Sei. Esse ano vai ser dia 27 de julho, a final, né? E o aniversário do curso vai ser dia 29. Às vezes a final é depois do aniversário, depende do período. Mas é uma festa tradicional, né? A festa nacional do leitão assado. Isso tem relação com a nossa matriz econômica, que é a suinicultura. Nós somos o Concórdia, o maior produtor de suínos de Santa Catarina. Olha o que isso representa, né? E é uma tradição aqui.
e um alimento fantástico, né? O carne suína é algo que, como tu mesmo falaste, né, para mim esses dias, né, Vitor, a gente tem que aproveitar mais essa tradição que nós temos, né, para difundir ainda mais a carne suína. Que a carne suína, hoje ela tem, em São Paulo, por exemplo, ela tem um restaurante específico de carne suína, né, que só serve carne suína, né? Tem a Casa do Porco, que é só carne suína. Então, vamos dizer assim, Concórdia tem essa cultura desde sempre, né? E que o povo daqui ele tem essa cultura, mas se você for nos restaurantes, os restaurantes pouco exploram a carne suína. Olha que, por exemplo, em Portugal tem lá na Bairrada a Casa do Leitão. É só leitão, a Casa do Porco. Só os leitões ali todos assados no forno e deu. Quem quiser, outras comidas não tem, é só aquilo, nada mais. O que trouxe também foi o festival gastronômico, né? Nós fizemos, eu participei como restaurante, a sugestão, o festival gastronômico. Roteiro gastronômico. Que juntou todos os restaurantes com a culinária típica alemã e italiana. Né? Então, Concórdia, se você olhar, ela é 100% cultural, assim, em todos os sentidos. E dentro da gastronomia, né? Tu veio pro lugar certo. Exatamente. Quando eu vim para cá, eu juro, eu vim primeiro de Curitiba para Joaçaba. Não foi primeiro para Concórdia. Quando eu cheguei em Concórdia, eu fui descobrir aqui, quando eu cheguei, até então, eu não tinha nem ideia do quanto rico era essa terra para gastronomia, Claro que quem já é daqui já sabe, né? Você está aqui desde os 8 anos, você... 50 anos aqui. 50 anos. Mas aqui ainda tem muito para explorar. Muito, tem. Dá muita coisa para explorar aqui. Porque a Concórdia, ele tem uma... Acho que o senhor consegue me explanar isso melhor. A parte cultural, a gastronomia e a economia, ela gira os três sempre muito junto e justo, né? Vamos dizer assim, um puxa o outro muito forte aqui, né? Não destaca só por isso, né? É uma corrente. Hoje nós temos uma grande indústria aqui que industrializa aquilo que o nosso agricultor, nosso produtor produz, né? E de uma forma muito conectada. Então, olha, o alimento, a industrialização dele e, consequentemente, o consumo dele. Então, isso está enraizado aqui na nossa cidade, é algo que é muito bem trabalhado, e por isso que Concórdia tem uma visibilidade tão grande, porque isso esse produto, né, que é produzido aqui, ele vai para os 4 cantos do mundo. Então, é algo que a gente tem que sempre enaltecer, e aí começando de lá atrás, né? Enaltecer quem? O nosso produtor, porque começa tudo dali. E claro que aí tem quem empreende, quem investe, né? O empreendedor rural e tem o empreendedor urbano, e o povo. O povo é o que faz tudo isso acontecer também, porque ele sempre acredita, ele sempre, né, estimula para que as coisas aconteçam. Eu acho que esse conjunto de fatores é que faz Concórdia ser essa cidade tão pujante como ela é. Nos tornamos, nos últimos anos, a segunda maior cidade do Grande Oeste, mas é uma cidade que é referência hoje a nível nacional, pelas suas conquistas, né? Tanto na questão da produção, né? Mas também na questão do que representa essa cidade em termos de movimento econômico para Santa Catarina, e isso reflete no nível do Brasil também, não tenha dúvida disso. Porque Concórdia é considerada a capital do trabalho. Capital do trabalho. Isso para mim me conquistou, porque quando Concórdia é a capital do trabalho, daí o capital do trabalho, vamos lá, vamos conhecer por quê, né? Aí começa a conversar um com o outro. Hoje, né, eu tendo uma equipe para coordenar e tudo mais, eu entendo porque é a capital do trabalho. Você tem excelentes vagas, você tem muitas vagas na cidade, né? A geração de emprego aqui é gigantesca, até pela questão das fábricas, das grandes empresas, e hoje você falta profissional, né? Daí que eu entendi o porquê da capital do trabalho. Na verdade, hoje Concórdia é uma das cidades que mais oferece vaga de emprego em Santa Catarina.
proporcionalmente, não sei se não é a primeira que mais oferece. Então isso é fruto dessas pessoas que empreendem aqui, que investem no município, né? E claro que isso é um reflexo hoje não só em Concórdia. Hoje a falta de mão de obra hoje ela atinge o país como um todo, né? Mas aqui é algo muito forte, independente do momento econômico que a cidade passa, que o país passa, que o estado passa, a Concórdia sempre precisou ter essa mão de obra. E é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. E eu lembro que até, né, algo que a gente não gosta de lembrar, mas durante a pandemia, a quantidade de vagas de emprego aberta era a mesma que nós temos hoje. Então, assim, um momento difícil que se passou, mas a quantidade de vagas e empregos e novas empresas abrindo, e cada vez você anda pelo centro da cidade, você vê novas empresas chegando, novos empreendedores, negócios que você só via em grandes cidades, hoje já está em Concórdia. Tu falou de um momento, né, que o mundo passou, né, e eu estava prefeito em Concórdia, e foi algo assim que marcou muito também, né, não só a mim, cara, a todos nós, mas por incrível que pareça, onde muitas cidades passaram situações críticas, né, financeiras, de muita dificuldade, Concórdia, para você ter uma ideia, Concórdia teve superávit durante o ano da pandemia. Então, isso mostra, né, o que representa o nosso povo, a força do nosso povo. Um povo que trabalha muito, que não se deixa abater, e que está sempre de pé, enfrentando as adversidades e os obstáculos. E maior do que essa, existiu até hoje, né? E tomara que não volte, porque foi uma fase assim, verdade, bem muito difícil. Pessoal, o papo tá bem legal aqui, mas eu vou pedir um breve intervalo e a gente volta já com mais Rogério Pacheco aqui no Entre Taças. Já pensou em conhecer os melhores lugares de Concórdia e ainda economizar de verdade? Tá chegando na cidade o Que Tour, um roteiro gastronômico e turístico com mais de 20 parceiros da cidade. É assim, ó, comprou um, ganhou o outro. Pizza, hambúrguer, café, passeio, tudo em dobro para você curtir muito pagando menos. As ofertas são válidas até março de 2026, mas o acesso é exclusivo para quem tem o Que Tour. Bora de tour? Bora economizar! Na Doces Rosito, você encontra delícias irresistíveis, itens para festas e presentes perfeitos para tornar cada momento único e inesquecível. Com uma ampla variedade de doces, decorações e presentes exclusivos, temos tudo para transformar sua festa em um evento memorável. Com estacionamento amplo, aqui você encontra tudo que precisa para celebrar, presentear e fazer qualquer ocasião ainda mais especial. Doces Rosito, sua loja de doces em Concórdia. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Voltando então aqui no Entre Taças, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rositos e Que Tour Gastronômico. Pacheco, então a gente falava um pouquinho antes do intervalo, né, sobre o superávit que teve em Concórdia durante a pandemia. E a gente falava também da cultura da carne suína, que é um fator relevante para isso. Mas também não podemos esquecer do agronegócio, né, que foi bem importante também, né? Não tenho dúvida. Ele é o que impulsiona tudo isso aqui na nossa cidade. Volto a dizer, fruto do trabalho do nosso agricultor, né? E essa questão do superávit que eu comentei anteriormente, ele tem relação a essa economia, voltada ao setor agrícola. Então, as nossas potencialidades, as nossas matrizes econômicas estão ligadas a isso. Concórdia é a maior produtora de suíno de Santa Catarina. Nós temos aí a maior bacia leiteira do nosso estado. Somos o segundo maior produtor de aves de Santa Catarina.
o segundo maior produtor, segundo maior rebanho de gado de corte de Santa Catarina, e tudo isso está relacionado ao quê? Ao setor primário. Concórdia é a cidade que mais tem movimento econômico no setor primário de Santa Catarina. Ultrapassou 2 bilhões de reais em movimento econômico dentro desse setor. Então, olha o que isso impacta, né? Dentro dessa área do agronegócio, e que faz toda essa energia positiva, onde o município tem essa força, né, para enfrentar esses desafios como foi, infelizmente, a pandemia. Nós sabemos que muita gente às vezes não pensa, não é? Muita gente não dá valor ao campo, não é? Mas é no campo, é no agricultor que começa tudo, não é? Todo o trabalho que vem para a cidade é lá que começa tudo, não é? Por isso, Vitor, que nós investimos muito em pavimentação rural. Isso criou novos eixos de desenvolvimento aqui na nossa cidade. Esses investimentos que nós fizemos, que nós iniciamos, e que hoje a gente percebe, né, o que isso agregou dentro desse contexto relacionado ao setor agrícola, é algo da noite para o dia. A mudança é muito grande e ele tem que continuar. Esses investimentos, em termos de você dar mais condições, mais qualidade de vida ao nosso produtor, é isso que vai fazer com que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo. Disso eu não tenho dúvida. É claro que você tem que ter o equilíbrio dentro desse processo. O equilíbrio que eu digo dos investimentos, né? Você tem que saber, tem que ter essa harmonização entre esses investimentos para você não compensar tanto um lado e descompensar o outro. Agora, essa questão de você valorizar aquilo que é produzido lá na terra, lá no nosso interior, é fundamental para que a cidade continue com essa força e com essa potência que ela tem dentro desse setor. E hoje, quando você fala em agricultura familiar, a gente vê nos supermercados, hoje nos rótulos, que hoje tem esse apoio. E você olha ali o mel. Peguei um mel esses dias no mercado, estava lá, Concórdia. Vinha já envasado com selo que pode ir para o Brasil inteiro. Sim. Né? Então hoje você já vê essa facilidade dentro do mercado. Você chega lá no hortifruti, tem muita etiquetinha que agora tem que ser identificado de onde vem o produtor. Tem muito produtor aqui de Concórdia, então isso também ajuda, né? Porque se você... Hoje as pessoas perguntam por que o hortifruti talvez é muito caro, dependendo de algumas cidades que você vai. Porque não tem a produção local como nós temos aqui, né? Busca fora, busca num Ceasa mais próximo, para trazer se torna mais caro, o custo aumenta. Quando você chega aqui em Concórdia, que você tem uma produção local bem estimulada e isso ajuda bastante. Ajuda. Por isso que você tem que estar sempre, né, retribuindo aqui todo esse esforço que o nosso agricultor faz. Porque o agricultor ele não pede muito, né? Ele pede uma boa estrada, ele pede algo que possa reduzir o custeio dele, né? Isso em qualquer empresa. Agora, claro, tem investimentos hoje no setor agrícola que ultrapassam 10 milhões, 15 milhões, é algo grande, né? Você montar um chiqueiro hoje, porco, dependendo das proporções dessa parceria que o agricultor faz com a indústria, isso ultrapassa 10 milhões, 15 milhões, ou um aviário dentro dessas proporções também. Então, esse é o desafio hoje, né, do setor público, do gestor, enfim, e o desafio de todos nós. Eu acho que é um conjunto, né, de fatores que faz com que toda essa harmonização dessas ações positivas venham ao encontro dos interesses de toda a sociedade como um todo. Uma coisa que o Sidney falou e chama-me a atenção de quando vem aquele selinho a marcar Concórdia no hortifruti, é que quando o produto é de Concórdia, quer dizer que ele é daqui perto, é daqui pertinho. Então o transporte torna-se acessível porque é perto, quer dizer que o produto é de boa qualidade porque está pertinho. Quando vem de longe, então sabemos que metade da qualidade já era. Então às vezes não importa exatamente, já não importa às vezes o valor, o que importa é a qualidade em si. Muitas vezes nós que somos os consumidores, nós temos que dar valor, às vezes é a qualidade do produto, é aquilo que nós estamos consumindo, não é? O que eu digo também é que o próprio consumidor que vai lá comprar, ele precisa às vezes entender, né, Pacheco, que, por exemplo, se eu vou comprar um pão
que é de uma empresa que é lá de São Paulo, que tem uma estrutura gigante, que produz em grande escala, que tudo é em grande quantidade, o custo desse pão vai ser menor. Agora, se eu compro aqui do produtor que faz ali na linha artesanal, ele vai ter um custo maior. Mas eu estou dando o incentivo para valorizar o que tem aqui. Com certeza a qualidade vai ser melhor. Né? Existem muitos trabalhos hoje através da CDL e tudo mais para você incentivar o consumo local, né? Não sair buscar. O maior problema hoje, a maior dificuldade que eu acho que o produtor enfrenta é essa oscilação, né, do tempo, né? Isso é um problema, e também a oscilação do mercado, né? O mercado é que dita tudo isso. E aí depende também de uma gestão eficiente quanto à questão da economia do país. Esse é um fator fundamental. E a gente está vivendo um momento agora difícil. Uma Selic que chegou já a 15% ao ano, isso é algo fora do contexto. Não é difícil você conseguir absorver, né? E aí não é só no campo, é também no dia a dia da gente, né? Em outras atividades. Então tem que ter, é aí que eu falo, a palavra certa hoje é equilíbrio. E a gente está sentindo que em alguns pontos a coisa não está bem equilibrada. Então é isso que tem que acontecer, né? E a gente espera que realmente as lideranças que estão hoje à frente desses poderes possam tomar as decisões certas. Claro que o povo tem que fiscalizar e tem que cobrar, né? Esse é o ponto principal. Mas é um desafio todos os dias, em qualquer área, em qualquer setor. É como agora a questão que foi falado muito aqui na TV Concórdia sobre a gripe aviária. Se não tem uma gestão do poder, né, do Ministério da Agricultura, que vai falar, não, tá aqui, nós fizemos os testes, não tem, vamos agir rápido. Quem dita quanto vai custar é o mercado internacional. Porque eles compram bastante, de repente eles chegam e bloqueiam tudo. Às vezes até... Claro que a gente não tem como provar isso, mas às vezes, eu não sei, tem gente até que cria esse tipo de situação, né, para que o produto, o preço do produto até reduzir, porque o mercado ele oscila com base nessas questões, né? Aí anunciar que o Brasil estava passando por isso, claro que as autoridades competentes têm que tomar providência, têm que procurar fiscalizar. Agora, a maior preocupação é como se divulga isso, né, para não prejudicar ainda mais o mercado, que já é difícil, que a gente enfrenta todos os dias situações complicadas. Hoje mudou muito, né? Há um tempo atrás, muitos anos atrás, já faz tempo, essa questão de controle de febre aftosa, de gripe aviária, era mais deixado, assim, não era tão... Mas hoje a fiscalização é muito rígida e muito certa. Eu achei até, quando eu comecei a ver fazia tempo que a gente não se ouvia falar nisso, né? E de repente explodiu. O nosso agricultor é muito responsável. Nós temos também órgãos importantes a nível de Estado que fazem um papel fundamental, que é a CITAS, que é a IPAGRE, e essas orientações são importantes para os nossos produtores. E o produtor sabe que qualquer situação, né, dessa magnitude, desse problema, ele é o maior atingido, né? Entendeu? Que sofre ali na ponta. Ter um foco assim pode então dar uma economia. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que saber como transmitir essas informações. E o que nós sabemos agora é que isso está resolvido e o mercado tem que continuar, né, da melhor forma possível para que realmente o nosso produtor não desista desse enfrentamento que ele tem diariamente. Porque como o senhor falou ali da questão que algumas o mercado dita como vai ficar. E realmente, hoje, se você pegar a quantidade de exportação de produto nosso daqui de Santa Catarina é gigantesca. Para os 4 cantos do mundo. Até aqui de Concórdia, eu não sei exatamente para quais países vão. São vários. Mas eu sei que de Campos Novos acaba indo para o Japão, México e Estados Unidos. Então são 3 potências gigantescas. Se parar de ir para lá,
impacta Rússia também. impacta diretamente aqui na produção, porque toda a região entrega para todas as plantas, né? Aí isso acaba impactando de uma forma geral, né? Porque o movimento econômico, ele caindo, ele vai afetar outras áreas, até a área da saúde, educação. Enfim, Claro, afeta tudo. é prejudicado, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, nós, voltando aqui para Concórdia, essa cultura local, ela engloba tudo isso, como você falou, a responsabilidade dos agricultores, o nosso produto local. Porque eu, quando morava em Curitiba, jamais imaginava que eu estava tão perto da produção do salame, lá aquela famosinho salame da Perdigão, da Sadia. Aqui tem que falar mais sadia. Sadia. Agora Perdigão. juntou tudo, Agora né? juntou tudo. Mas é que assim, essa região... Marfrig agora. Agora é Marfrig, né? Mas aqui na região a gente não imaginava, né? Sim. Hoje Mas será que já juntaram? já Já. Já juntaram. Parece que já está. foi uma das Complexo maiores, até. inclusive, Verdade. questões econômicas aí que teve na região. Mas hoje, conversa com algumas pessoas mais de idade, né? Eles falam, mas eu trabalhei na Perdigão, trabalhei na Sadia, né? Hoje, o Caetá era o antigo Super Sadia. Super sadia. Tava vendo umas fotos lá de antigamente. Minha infância eu passei toda ali. Aí tem o Ser Sadia, né? Que é Infância e adolescência. Eu jogava futsal para ser sadia naquela época, lá também na minha adolescência. Ali que eu tive uma fatalidade na minha vida, que foi um acidente de moto que eu tive com 16 anos. E aí e tem muita coisa pela frente, mas enfim, eu vivi muito aquela região ali, aquele bairro ali, é o bairro dos industriários, né? Bairro dos Industriários. E até eu fui visitar as estruturas ali mais antigas da Sadia. É impressionante. Assim. Hoje nós temos um presunto que é referência, né? O presunto Parma hoje da Sadia é uma referência produzida aqui em Concórdia, né? Então, Mundial, uma referência. uma referência mundial. NBA, cara, a gente tá assistindo agora NBA, A marca a marca da Sadia. Eu falei, cara, essa marca não começou em Concórdia aqui, ó. O saudoso Atílio Francisco Xavier. Inclusive, Contando. é uma lição de casa, estou na metade já do livro, Ah, a do história livro. Tá dele, vendo? que é espetacular. Então, fica a dica da leitura, vale muito a pena. Assim, é uma história muito Visionário, bonita, um visionário. visionário. Eu vi alguns vídeos muito antigo, tá até meio em preto e branco ainda, dele falando, não sei se é primo, irmão, falando de como que ele inovou, foi lá para outros países com, ele cita o nome, o pai dos burros embaixo do braço, que era um dicionário, sem saber falar a língua, e trouxe a ideia das referências da matriz ficar pronta o suíno ficar pronto em muito rápido. Menos tempo do que era antes. Então, assim, é uma história espetacular. Então, é uma referência, acho que vale a pena. Fica a dica da leitura, que é bem... Eu que sou de fora, eu me apaixonei e ainda estou, aos poucos, conhecendo mais a fundo a história aí de Concórdia, né? E o Pacheco é uma referência que a gente quis trazer porque ele viveu e administrou isso por 2 mandatos, né? Então, acho que tu tem mais noção do que de toda essa história, né? Que... Olha, a gente se sente, né, honrado em poder ter passado por essa experiência, porque é uma experiência fantástica. Você administrar um município como o nosso, com praticamente 90 mil habitantes, né, e você enfrentar todas as adversidades e dificuldades que se tem dentro do poder público é algo que vai ficar marcado na minha vida, né? Já está marcado na minha vida. E o que a gente procura fazer é sempre olhar para aquela pessoa que mais precisa. Acho que esse é o papel do homem público e isso eu estou envolvido há 30 anos, né? Como vereador. Eu fui, na verdade, primeiro eu fui ainda conselheiro tutelar, 2 anos conselheiro tutelar, isso em 1994. Depois, em 96, foi minha primeira eleição como vereador. Depois eu tinha 5 mandatos de vereador e 2 de prefeito. Então, completa 30 anos de vida pública. E algo que
que a gente não consegue se desligar, porque isso tá dentro de mim, no sentido de poder sempre servir as pessoas. Eu acho que isso é algo importante. E eu fico feliz em poder estar aqui dividindo essa trajetória minha. As pessoas que nasceram numa certa região em Portugal, é como na BRF antigamente. Elas têm uns truques guardados, segredos na manga. Eu ajudei o meu pai e a minha mãe. Nós tínhamos uma mesa grande, cheia de sal grosso, sal deste tamanho, onde a gente matava o porco, tá? À moda antiga, a gente espetava a faca na goelinha, descartávamos, pegávamos no sangue, o sangue era para fazer a morcilha, com louro, depois era para comer, né? Toda a moda antiga, e lavávamos bem a carne, bem lavadinha, guardávamos a carne no sal, toda bem guardadinha, e eu fazia a salsichão, tá? E depois a salsichão eu guardava a fazer dele nos embutidos, nos frascos, com azeite de oliva guardado. É chamado de salpicão. Aqui não tem à venda, aqui não existe à venda isso, porque aqui dá para fazer também, tá? Com azeite de oliva, que aqui o Brasil tem azeite de oliva. Bons azeites. E dá para fazer com esse salsichão com beijos pendurados aí secos, como este que está aqui bonito. Imagina ele dentro de um frasco de azeite de oliva, só que ele tem que ter outra maneira de ser fabricado. Imagina ele, o custo vai ficar por uns 100 e poucos reais, de certeza, um frasco de azeite, um frasco mais curto, do tamanho dele. À venda, você tira do azeite, corta ele, serve com um pão, enfim, coloca outra vez dentro do azeite e guarda bem guardadinho, só para tirar quando necessita. Ele não estraga nem nada, só que ele vai ficar com o gosto do azeite igual, com os ingredientes igual, uma coisa maravilhosa. E são segredos que o transmontano sabe. E de certeza que o senhor que lá foi, o antigo Antílio Fontana, de certeza que soube esse segredo, só que ele não quis aprimorar muito aqui, ficou meio quieto. De certeza que ele sabe disso. E a gente fazia esses presuntos, fazíamos isso tudo, sabe? Falando um pouquinho da sua vida pública, como você colocou, qual a maior dificuldade hoje? Você lembra de ter enfrentado, assim, uma maior dificuldade que você pensava, eu posso fazer, mas eu tô nisso daqui, eu não consigo. Qual a maior dificuldade hoje como gestor que você enfrentou, que você acha que isso daqui foi a minha maior dificuldade? Claro que a gente falou da pandemia, que é algo, sim, né, no mundo inteiro, mas hoje o gestor, acho que uma das maiores dificuldades que ele enfrenta, às vezes, é a parte burocrática, daquilo que a legislação determina, né? É claro que a gente tem que cumprir, né? Leis são feitas para serem cumpridas, mas isso é algo que dificulta muito, né? Porque você seguindo a risco que a lei diz, você às vezes tu quer fazer algo em determinado tempo, você não consegue, você tem que seguir aquele ritmo. Então acho que essa é uma das grandes dificuldades que o gestor enfrenta, né? Não que você tenha que burlar a lei, isso jamais, não, mas eu acho que tem que continuar se trabalhando, né, nessa questão da alteração de algumas leis para facilitar, né, o dia a dia, não é nem do gestor, e sim do cidadão, porque ele acaba sofrendo isso, né? Porque às vezes quando você tem uma obra para entregar, ou quem está deixando de ganhar é o cidadão, porque se a obra chegar no tempo certo ou até antes daquele tempo, é melhor para ele e melhor para a cidade como um todo. Eu acho que esse é um fator que muitos gestores que entram dentro da administração, que estavam lá fora, não tinham muito conhecimento de como funcionava tudo isso. Quando lá fora se pensava no jeito, vou chegar lá, vou fazer isso, e não é bem assim. A população fala, ele não fez porque não quis. Na verdade, não é. E não é, né? Não é isso. Não, mas esse é o pensamento, não fez porque não quis, mas não é. Não é. Então, acho que esse é um ponto e eu acho que essa... E nunca chegou a dizer assim, não fiz mesmo. Não, porque a gente quer entregar sempre. Claro. Esse é o pensamento, né? E essa experiência que a gente adquiriu nesse tempo todo, que eu acabei vivendo tudo isso, é isso que eu estou tentando, nesse convite que eu recebi do presidente Júlio Garcia, o deputado Júlio Garcia, que é o presidente da Assembleia Legislativa, de transmitir isso para esses gestores que estão aí enfrentando aquilo que eu enfrentei lá atrás.
Então, de você tentar, né, entender essas demandas, essas necessidades para poder fazer essa conexão e tentar diminuir essas dificuldades. Não é tão simples assim. Ó, Cid, uma coisa que nós não falamos hoje, atrás do Caetá Supermercados, onde a gente trabalha, tem lá faz uma curvinha, a subida, tem lá uma loja que se chama, tem lá o nome de Pacheco, não é? Pacheco Imóveis. Ah, aqui eu estava pensando naquele Caetá que eu vivi a minha infância. Não, aquele Caetá ali, Esse aqui do centro. E esse é seu, não é? Aquela loja é sua. Sim, isso aí foi uma empresa que foi constituída ainda na época do meu pai. Uhum. A Já vem da família. Pacheco Imóveis tem 45 anos. Já tem? Família, Claro que a formação, né, começou através do escritório. Meu pai era advogado, eu me formei advogado também, meu filho é advogado. Então, junto com a advocacia, veio essa questão de viabilizar a empresa. Na época era chamada Plimar, que era o nome do meu pai, Plínio, e da minha mãe, Marlene. Então, ficou Plimar. E depois de Plimar veio a Pacheco Imóveis, que é hoje uma empresa que a minha esposa que administra, né? E temos um escritório, então, na parte de cima, que é o Pacheco e Matos Advogados. Matos é um sócio que nós temos ali, onde meu filho trabalha, juntamente com esse outro colega. Ótimo, Pacheco. E nós falamos agora da dificuldade. Qual que foi a sua maior alegria dentro da gestão de Concórdia nesses 8 anos? Puxa, Teve várias. Eu já vi você emocionado várias vezes, lá na Rua Coberta, nos eventos, falando da alegria de estar. O Natal de Concórdia sempre foi espetacular, né? Para mim, uma referência, a Concórdia como o Natal sempre foi. Aquela alegria que até vem lágrimas aos olhos. Olha, Tanta alegria. Foi 2 reconhecimentos, na verdade, né? 2 reconhecimentos, e muitos, mas assim que me marcou muito, né? Até porque só eu sei o que é sentar naquela cadeira, né? E outros que já passaram por lá. Mas foi 2 reconhecimentos a nível nacional. Um que foi ser eleito prefeito amigo das crianças. Eu recebi esse prêmio, é algo fantástico, né? E o outro foi ter Concórdia sido reconhecida como a melhor cidade do Brasil em governança, eficiência fiscal e transparência. Então isso é algo que me marcou muito, porque isso representa toda essa trajetória dentro da gestão pública. Trajetória bem feita. Então eu acho que a gente conseguiu deixar esse legado, né? É claro que a gente teve dificuldades também, isso faz parte, né? Mas eu tenho certeza que a gente muito mais acertou do que errou. Isso eu não tenho. Ótimo, parabéns. Parabéns. Como que quem está em casa aí vai acompanhar o trabalho do Pacheco nas redes sociais? Te encontra lá. Olha, Rogério Pacheco, né? Rogério Pacheco. Tô no Instagram, tenho também no Facebook. Enfim, às vezes eu... Vou contar um segredo, que às vezes domingo eu fico esperando ele postar os vídeos. Ele faz uns vídeos bem legal cozinhando, ele e a Gisela. Então vale a pena acompanhar lá. Então segue ele lá no Instagram. De vez em quando a gente faz alguma coisa. Mas olha, é algo que me atrai também, né? Só não faz de vinho, não sei porquê, mas bom. Mas quem quiser me acompanhar lá, entra nas redes sociais que vai me ver lá de vez em quando. Tem sempre a agenda dele lá que ele tá postando, né? Isso, vídeos, algumas coisas relacionadas à cidade. Relacionadas à cidade. Enfim, os trabalhos que a gente realiza no dia a dia, né? Que é importante a sociedade estar por dentro, né? Saber aquilo que eu falei. Acho que na política a gente tem que saber dialogar, respeitar as pessoas e sempre falar a verdade. E tem uma coisa, não é porque o Pacheco tá aqui, não é puxar saco, não é. Mas Pacheco, prefeito, primeira vez nós conversamos no Festival Gastronômico de Concórdia, que teve, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Prefeito, não prefeito, é a mesma pessoa. Você encontra ele na rua. Então, assim, obrigado, isso é bom. Fica o meu... Isso é bom, isso. Porque é impressionante, né? Às vezes existem... que muda, né? Sou prefeito, eu vou cumprimentar. Não sou mais prefeito agora, não. Mas não tem isso. Isso é legal. Isso é uma pessoa admirável de ver, que uma pessoa com cultura, que se diz, uma pessoa que respeita,
pessoa que diz bom dia a todos, boa tarde a todos, é uma pessoa que tem cultura, não é? E normalmente há pessoas que não cumprimentam, não dizem nada, tudo bem, cada um é cada um, mas o bonito é a pessoa que cumprimenta todos os dias. E você, nós conhecemos perfeitamente, é uma pessoa que amiga, uma pessoa camarada, uma pessoa que está sempre presente e uma pessoa sempre respeitosa, nos conhece bem e nós a você. E também tenho muito a agradecer e agradecer por estar aqui connosco. E olha só como quem... Mas, mas tem a minha autorização, quando fizer de comer com a esposa, pode colocar o vinho, não tenha medo. Nem que seja vinho da colónia, não há problema. Olha como é verdade. E é bom vir na colônia. Olha como é verdade o que eu estou falando, porque nós estamos falando de um português, um europeu, Olha aí. falando de dar bom dia, né? Por cultura, o europeu não é muito de conversar assim. Mas esse aqui é diferente também. Esse é diferente. Esse já virou concordiente, já virou brasileiro, pô. Né? Então, assim... Eu vou na rua, digo sempre bom dia, boa tarde, boa noite, eu digo sempre. Quero agradecer, estamos chegando ao final da Entretaças, mas eu quero agradecer muito a tua presença, foi um bate-papo muito legal, muito obrigado mesmo. Poxa, eu que agradeço essa oportunidade de estar do lado do chefe Sidney, do sommelier. Obrigado, né, Vitor, obrigado a nós. Muito obrigado por essa oportunidade, foi um momento fantástico aqui com você. Obrigado a nós, obrigado a todos, obrigado Sidney também, obrigado a todos. Pessoal, estamos então finalizando mais um Entre Taças, direto aqui da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados e Doces Rositos e Oquetur Gastronômico. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.